Glória a Deus. Dando continuidade aqui, né? Tem o vídeo 1, esse aqui é o vídeo 2. Porque essa palavra para não ficar muito grande, né? Porque senão a pessoa fala, não vai assistir, não, é muito grande, muito demorado. Mas vale a pena você assistir. Porque muitas vezes a gente passa tanto tempo na frente de uma televisão ou na internet vendo tantas coisas que não edificam a nossa vida. E às vezes quando a gente vai ouvir uma palavra de Deus, uma mensagem, a gente não quer assistir. Ah, isso é chato, isso... Mas eu quero dizer para você que não é. É muito importante. Isso abre muito a nossa mente, nosso entendimento para uma realidade que está acontecendo. E quando você para analisar na tua vida, você vai perceber que realmente é o que está acontecendo. Muitas vezes a gente, e está acontecendo não é com pessoas longe, não é próximo da gente, muitas vezes com a gente. Muitas vezes nós estamos ofendidos com pessoas, muitas vezes a gente estamos bloqueados com pessoas e a gente nem percebe que nós estamos. Mas quando você para e faz uma análise, né, perante a palavra de Deus, você fala, realmente eu estou ofendido. Eu não consigo me aproximar daquela pessoa. O porquê? O que está acontecendo? Porque de repente aquela pessoa te ofendeu, talvez com uma palavra que ela falou, talvez com um gesto que ela fez, muitas vezes com atitudes que ela tomou, e você acabou se ofendendo. E por você não ter força de ir até aquela pessoa e expor a situação para ela, você acaba se afastando dela. E isso é muito perigoso, isso você acaba criando muralhas para te proteger. Então você fala, eu quero saber dessas pessoas não, quero que elas fiquem longe de mim. Só que muitas vezes isso não é um sentimento bom. Esse sentimento é um sentimento ruim, porque Deus ele não quer que nós venhamos pensar dessa forma. Ah, irmão, mas as pessoas que só querem fazer o mal para nós, as pessoas que só querem matar nós, quer, se possível, pudesse matar, elas nos matariam. Quer dizer que eu tenho que estar próximo de uma pessoa dessa? Quer dizer que eu tenho que estar próximo de uma pessoa que ela não me aceita? Eu quero dizer que eu tenho que estar próximo de uma pessoa que ela tem inveja de mim? Quer dizer que eu tenho que estar próxima de uma pessoa que ela nunca traz coisas boas para mim, é só coisas mal, palavras ruins, só fofoca da minha vida? Quer dizer que eu tenho que estar perto de uma pessoa dessa? Irmãos, precisamos aprender com a palavra. A palavra nos mostra, né, que quando você souber que alguém tem algo contra você, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 23 diz assim: portanto, se trouxesse a tua oferta ao altar e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Veja bem, o que é que o Senhor Jesus está nos ensinando? Quando você vai à igreja, né? Quando você vai se reunir, até mesmo você no seu particular, quando você vai orar para Deus, vai falar com o Pai, né? Na sua intimidade, que é a oração, é intimidade. A oração é intimidade com Deus, é você falar com o Pai. Então, ou você vai louvar, ou você vai trazer uma palavra, ou você vai falar do amor de Jesus para alguém, você lembrar. Imagina, vamos fazer mais ou menos uma comparação real, né? Muito lógica para nós entender. Imagina você chegar numa pessoa, você vê uma pessoa ali com desavença uma com a outra e você vai lá aconselhar aquela pessoa. Você fala, ó, não, perdoa, né? Você não pode viver numa vida de confusão. A pessoa, você tem que perdoar essa pessoa, você tem que ir resolver com essa pessoa, você tem que se reconciliar com essa pessoa, você tem que expor, né, essa situação que essa pessoa te fez mal, ou se você fez mal para ela, vai lá, pede perdão para ela, seja humilde, né? Faça a sua parte. Aí de repente você se lembra que o que você está falando para aquela pessoa está acontecendo com você também. De repente tem alguém que te fez mal, de repente tem alguém que está ofendida com você, ou vice-versa, ou você está ofendido com uma pessoa por ela ter te feito algo mal, alguma coisa que te ofendeu, e aí você para e analisa, peraí, eu estou falando para aquela pessoa, estou aconselhando para aquela pessoa resolver a situação, sendo que eu não resolvi uma situação que eu tenho pendente, qual o Senhor traz na nossa mente, né?
Porque tá tudo aqui, ó. O Senhor, ele vem aqui e mostra para nós. Ele fala: ei, tá vendo aí você? Você tá falando, mas e você? A tua parte? Você tem ido? Você tem resolvido? Então vai e eu recebo a tua oferta. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Porque muitas vezes, irmão, não adianta a gente fazer as coisas para Deus, dizer que a gente obedece a Deus, que a gente ama a Deus, porque amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E qual é os mandamentos dele? Qual é os mandamentos de Cristo? Né? Que nós venhamos amar uns aos outros. E quem ama não quer se afastar. Quem ama não quer estar aqui e o outro lá. Não, quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar unido, quer se reconciliar, quer estar junto. Mas assim, olhando para Deus, Deus também quer fazer isso conosco. Mas precisa, para Deus se unir com a gente, para Deus se aproximar da gente, precisamos se arrepender. Precisamos deixar aquilo que é errado, que é ruim, e poder fazer o bem, começar a fazer de verdade, obedecer aquilo que o Pai Celestial manda eu e você fazer e deixar de fazer aquilo que ele fala para não fazer mais, porque tudo isso só faz mal para nós mesmos, que é o pecado, ou para o nosso próximo. Então, o que é que eu quero trazer ao teu coração, essa mensagem? Que não adianta, irmão, quantas pessoas, irmão, acha que engana a Deus, quantas pessoas acha que Deus está recebendo a oferta de louvor, a oferta de oração, a oferta de comunhão, que quando vai para a igreja para poder dizendo que está servindo a Deus, irmãos, e muitas vezes não perdoa, muitas vezes não vai resolver a situação, muitas vezes deixa o sentimento de ódio, o sentimento de ofensa dominar o seu coração, e isso não agrada a Deus. Por isso que Jesus diz que nós temos que amar de verdade. Não só ameis só de boca. Ah, eu amo, mas não, é atitudes. O amor é demonstrado por atitudes. E o amor ele suporta. O amor ele não é leviano. O amor ele não julga mal. Então o amor ele tem que ser real, ele tem que ser verdadeiro. Ah, mas o que eu tenho que fazer com essas pessoas que querem fazer mal? Faça a tua parte. Porque a Bíblia diz, Jesus ele fala para que a gente venha orar até pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Orar. O que é orar? Não é Deus, Pai, mata ele, mata ela. Não. Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Alcança o coração dele, alcança o coração dela. Tende misericórdia, Senhor. Aquebranta. Porque, Senhor, o Senhor fez isso comigo. Lá atrás, outrora eu era mau, eu tinha um sentimento de ódio, de raiva, eu não perdoava, eu não tinha o fruto do Espírito no meu coração, na minha vida, porque hoje eu entendo que eu sou o templo do Espírito Santo. Hoje o que tem que reinar em mim é o Espírito Santo, o Senhor que tem que me conduzir, é o Senhor que tem que me levar na vontade, no querer do Senhor, que é amar, que é perdoar, que é me reconciliar, que é ajudar, que é expor com amor e com sabedoria o erro do meu irmão para que ele não se perca, que Satanás não venha usar aquilo para a destruição do meu irmão, nem da minha irmã. Senhor, tem de misericórdia de nós. É isso, irmão. É isso que nós precisamos fazer, orar por aqueles que nos perseguem. Não pagar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas hoje não, hoje o ser humano está preferindo se afastar, o ser humano prefere se bloquear, não estou nem aí, não quero estar perto, não quero nada com essas pessoas. Mas sem antes você tentar fazer a tua parte, como um servo do Senhor, como uma serva do Senhor, deixar esse sentimento te dominar, como dominou Caim, porque foi isso que Deus falou: Caim, o pecado está à porta. Caim cirou, Caim criou ódio no coração dele, mas Deus falou para Caim: cabe você dominar, Caim. E Jesus diz: é impossível que não venha ofensa, mas ai por quem vier e fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte, não deixar o sentimento de ódio dominar o nosso coração, da gente não chegar a um ponto de ser privado da graça de Deus, e venha criar raiz de amargura, que pessoas venham a ser contaminadas, porque a raiz de amargura, o ódio,
Quando você, uma pessoa que tem ódio, tem amargura no coração, ela vai espalhando como um pequeno palito de fósforo, ele aceso, ele é jogado nos matinhos, aquilo ali vai alastrando e queima uma floresta inteira. Assim também é um sentimento de ódio, um sentimento de ofensa no coração de uma pessoa, que ela vai lançando, ela vai jogando e vai contaminando. Daqui a pouco está uma família toda ofendida, está uma empresa ofendida, está uma igreja ofendida uns com os outros. Nós temos muito que tomar cuidado com esse sentimento. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:11, capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 em diante. Diz assim: E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei, por amor de vós, e a fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Ou seja, que não sejamos tentados por Satanás, porque não ignoreis os seus ardis, seja, os seus planos, né? Ardis aqui é os seus planos, as suas astúcias, as suas armadilhas. Satanás, ele se aproveita, irmão. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo para nós que devemos perdoar, mesmo quando quando a gente não faz mal para uma pessoa, e aquela pessoa ela cria um ódio no coração dela, ela cria um rancor no coração dela contra nós, ela fala mal da gente, ela faz isso e aquilo, a gente devemos perdoar no sentido que não levar o mesmo mal para ela, mas sim levar para ela o quê? Levar para ela a união, dizer para ela que aquilo que ela está fazendo, ela interpretou errado, ela está fazendo mal para ela mesmo. Então nós temos que tomar cuidado em deixar o sentimento de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, de compaixão, sabe, de domínio próprio, dominar o sentimento, que muitas vezes você, por mais que pareça, como pode aquela pessoa, ela fez mal para mim, ela veio fazendo mal para mim, e eu tenho que ir lá pedir perdão para ela, eu tenho que ir lá resolver com ela. Irmãos, é isso que Jesus nos ensina, que nós que estamos livre por meio de Cristo Jesus, livre pela graça de Deus, sabe? Nós devemos ter o sentimento que há em Cristo Jesus. Porque se nós for guardar ódio, se nós for fazer o que aquelas pessoas fazem, irmão, o que será de nós e o que será deste mundo? Que sentimento está dentro de nós? Que se dizemos sermos servos de Cristo, que dizemos que nós servimos a um Deus vivo, que sentimento que está em nós? Isso é fruto do Espírito? Não, nós podemos falar que mas a Bíblia vai dizer para nós que nós estamos mentindo para nós mesmos. Então não adianta, irmão. Nós temos que ser verdadeiros com Deus. E nós vamos na contramão do mundo. Por isso que muitos têm como loucura. Não, isso é loucura. Isso não existe, irmão. As coisas de Deus é loucura para o mundo. Nós se tornamos loucos para o mundo, mas loucos por Jesus. Loucos porque nós sabemos que o que nós estamos fazendo agrada a Deus. É o que Deus quer que eu e você venha fazer. Porque o mundo não pode receber, porque eles não podem ver e nem o conhecem. Mas nós recebemos da parte de Deus o seu Espírito por meio de Cristo Jesus, que age em nós um sentimento de amor, um sentimento de união, um sentimento de compaixão, que nós venhamos viver isso na prática, não só de palavras. É isso que nós precisamos viver, para que quando Jesus voltar para nós temos um lugar reservado junto com Ele, para morar no céu. Caso ao contrário, irmão,
a igreja vai ser privada da graça de Deus. Porque ele diz em Hebreus 12:14 que sem santidade ninguém verá o Senhor. O que é santidade? Ser separado do mundo, viver na contramão do mundo, viver em verdade da palavra. É impossível, nada é impossível para Deus. Tudo é possível para aqueles que crêem no Senhor. Precisamos acordar para a vida, para a realidade da vida. A gente não temos que deixar o sentimento de ódio, de raiva, sabe, de ofensa dominar o nosso coração. Mas cabe a cada um de nós dominá-lo, porque o apóstolo Paulo aqui fala que quando nós não perdoamos, que quando nós não resolvemos as situações, sabe o que acontece? Satanás se aproveita disso. Satanás ele vem com seus ardis, com seus planos e vem colocando ali com toda a malícia, com toda a astúcia dele, ciladas, com a sua inteligência, para poder colocar e aprisionar o cristão, o servo de Deus e a serva de Deus a um sentimento de ódio, de bloqueio, de muralhas que você não vai resolver com aquela pessoa e você não consegue mais se aproximar daquela pessoa com verdade, com confiança. Você acaba ali se bloqueando. Por mais que você tá ali com aquela pessoa, às vezes achando que aquela pessoa acha que nada está acontecendo, acha que tudo é normal, mas talvez o inimigo até usou aquela pessoa para te ofender e você tem que ter o discernimento espiritual, que a sua luta, a minha luta não é contra pessoas, não é nem contra carne nem sangue, a nossa luta é contra as trevas, os espíritos malignos, contra Satanás, que ele vive no mundo ali ó, no mundo celestial. Fala do que? Você não é visível. Os demônios eles atuam em pessoas que estão fracas espiritualmente, pessoas que não entenderam ainda que tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que é mal, aquilo ali é uma porta de entrada para os espíritos imundos atuar na vida daquela pessoa e ela acaba sendo um instrumento na mão do inimigo. Por mais que ela queira fazer o bem, ela não vai conseguir, mas o mal que ela não quer fazer, isso é o que ela vai fazer, né? Porque muitos não querem beber, muitos querem sair das drogas e não tem força. Por quê? Porque existem espíritos maus, existem espíritos que aprisionam aquelas pessoas, aprisiona, coloca elas naquela situação achando que aquilo é normal, aquilo, mas não é, irmãos. Tudo isso é um poder das trevas, é maligno. Por isso que só Jesus para libertar. Mas Jesus quer eu e você, pessoas que entenderam o Evangelho, que nós temos que andar na contramão do mundo. Nós temos que sair do ódio, nós temos que sair da ofensa, nós temos que, sabe, se afastar daquilo que é mal e procurar fazer o bem. Porque a única ferramenta de vencer o mal é o bem. E esse bem só vem por meio de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo que age dentro de nós e mostrar de verdade, com atitudes. Porque senão Satanás ele vai vencer facilmente a família, a igreja, vai destruir, irmão. Satanás ele já está arrebentando com famílias, já não tem mais união, já não tem mais diálogo. É mais fácil se afastar, é mais fácil se separar, é mais fácil cada um por si, é mais fácil sair da igreja, é mais fácil, sabe, guardar sentimento de ódios, de vingança, sabe, facção. Irmãos, é um sentimento perigoso. A Bíblia diz ali quando Caim ele guardou esse sentimento, ele levou seu irmão para matá-lo, convidou seu irmão para ir para o campo. Seu irmão sem saber de nada, sem, sabe, ter maldade nenhuma. Aí foi lá e matou a pedrada o seu próprio irmão, por causa do que? Um sentimento de ódio. Por isso que a Bíblia diz, lá na epístola de 1 João 3, se eu não me engano, aquele que odeia seu irmão é homicida, é assassino. Sabe por quê, irmão? Porque a pessoa que guarda ódio no coração é chamado de assassino, porque ela é capaz até de matar aquela pessoa. Se ela não matar fisicamente, ela mata moralmente. Ela guarda um sentimento de ódio, sabe,
um sentimento de levar sempre algo ruim daquela pessoa. Então, irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Porque a Bíblia chama aquele que odeia seu irmão de assassino. Porque Caim, quando ele matou Abel, primeiramente ele odiou quem? Porque ele ficou com raiva de quem? Ficou com raiva de Deus. Porque Deus se atentou para a oferta de Abel. Então, muitas vezes, quando eu e você procura fazer o melhor no trabalho, às vezes você é exemplo na tua família, às vezes você é um irmão que está na igreja, um pastor, sabe? Um obreiro, você procura fazer o melhor, você é odiado. Você é odiado por aqueles que têm coração duro, o sentimento de ódio, de invejas, sentimentos de rancor, sentimentos malignos, né, de ódio. Muitos vão ter ódio de você. Muitos vão querer fazer mal para você, tentar denegrir a tua imagem. Muitas vezes, como ele não pode te matar fisicamente, mas ele vai tentar te matar moralmente. Ele vai levar algo de você, calúnias, vai tentar procurar sempre ver você lá embaixo, né? Então é isso, esse sentimento ele é perverso. Vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos acordar para a vida, porque Jesus ele está nos alertando. Ali quando a gente percebe que Jesus ele está avisando para nós que eu e você temos que dominar esse sentimento, que nós temos que ser mais forte do que esse sentimento. E como nós vamos ser? Em Cristo Jesus, deixando a palavra de Deus fazer morada dentro de nós e viver ali, ó, firme, cheio do Espírito Santo, com o fruto do Espírito. É a única forma de eu e você conseguir dominar esse sentimento de ódio, de rancor e de ofensa. Porque, irmão, é impossível que não venha ofensa. Mas o Senhor diz: ai por quem vier. Se alguém estiver fazendo mal para você, entregue na mão do Senhor. Não pague o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Porque lá em Romanos 12 diz: segue a paz com todos. Se depender de você, siga a paz com todos. Porque e a vingança, não se vingueis vós mesmos, mas antes entregai ao justo juiz, porque ele diz: minha é a vingança, e darei a recompensa a cada um. O Senhor ele é fiel. Irmão, aquele que anda fazendo mal para você, para mim, caluniando, procurando sempre nos apedrejar, não quer unir, não quer união, não quer diálogo, não quer ser verdadeiro com nós, entregue na mão do Senhor, faça a sua parte, ore por ele, ore por ela, né? Se ela não quer reconciliar, você não pode fazer nada. Como a Bíblia fala, vá até aquela pessoa, converse com ela. Se ela não aceitar, chame duas testemunhas. Se ela não aceitar, vá diante da igreja. Vá diante da sua família e exponha, fala: eu quero paz, eu quero união, eu quero ser verdadeiro, eu quero amá-lo, eu quero viver uma vida verdadeira na presença do Senhor. Eu quero contar com aquela pessoa, eu quero que ela conte comigo de verdade, porque aí sim o Senhor vai se agradar comigo, com você. Mas se eu e você simplesmente se afastar, não tá nem aí para aquela pessoa, não quer se reconciliar, não quer resolver, irmão, mais cedo ou mais tarde, você vai ver que o que o Senhor está falando é verdade. Que o que vai afastar eu e você de Deus, Deus não vai receber a nossa oração, Deus não vai receber o nosso louvor, Deus não vai receber o nosso corpo como sacrifício, com cheiro e aroma suave, como diz lá em Efésios 5, né? Se eu não me engano, versículo 1. Então, irmão, que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício ao Senhor. Então a gente tem que entender que se eu e você não fizer a vontade de Deus, porque é bom para nós, é bom a gente viver em comunhão, em verdade, sinceridade. Ah, é difícil, mas eu e você temos que fazer a diferença. Nós temos que fazer a nossa parte. Não olhe para o que os outros fazem. Ah, a pessoa faz mal, faça o bem. Faça a sua parte. A salvação ela é individual. Deus ele olha para mim e para você.
Ele olha para o nosso coração. Se ele vê sinceridade e verdade em nós, tanto as nossas orações como o nosso louvor, quando nós buscamos a Ele, falamos com Ele, apresentamos outras pessoas, Ele é fiel e justo para nos ouvir, porque Ele diz: a oração dos justos pode muito em seus efeitos. O que é justo? Separados, verdadeiros na presença do Senhor. Caso ao contrário, irmão, não vá contra a palavra de Deus, que é besteira. Você está se enganando a você mesmo. Você está fazendo tudo que você um dia vai descobrir que tudo que você fez foi em vão, por um sentimento que você deixou dentro do teu coração, chamado ofensa, chamado ódio. Muitas vezes isso te impediu, isso te privou da graça de Deus. Como Jesus falou lá em Mateus 7, 21 em diante, que o reino do céu é para aqueles que servem ao Senhor de verdade, aquele que obedece ao Pai Celestial, porque naquele grande dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, curamos enfermos em Teu nome, e o Senhor dirá abertamente: apartai de mim, vocês que só praticaram a iniquidade. Então, por quê? Estava na igreja, falando de Jesus, estava profetizando, estava expulsando demônios, estava curando enfermo, estava pregando, estava evangelizando, estava fazendo a obra para Deus, estava louvando, estava orando, mas no final tudo foi em vão. Por quê? Deixou um sentimento perverso dominar o seu coração. Não deixou o agir do Espírito Santo, não deixou o fruto do Espírito, porque Paulo diz, porque ele diz: falar em línguas, conhecer os dons mais profundos das Escrituras, o conhecimento, a fé de mover uma montanha de um lado para o outro. Mas se não tiver o amor, irmão, nada adianta. Mas um amor sincero e verdadeiro, um amor verdadeiro, um amor sincero. Faça a tua parte com Deus, eu faço a minha, nós juntos fazemos, oramos uns pelos outros. Estenda as mãos para aqueles que estão caídos, que estão fracos. Não julgue, ajude, porque nem o Senhor Jesus ele veio para julgar, mas ele veio para salvar. Seja um instrumento na mão do Senhor, para que você venha ajudar o teu próximo, destravar a mente daqueles que estão no engano e achando que está certo. Faça a nossa parte com Deus e é Ele que nos justifica naquele grande dia para nós morar com Ele no céu. Caso ao contrário, você vai estar dentro de uma igreja achando que você está agradando a Deus e a tua oração, o teu louvor não está passando do teto e as tuas obras no final ela vai ser reprovada por um sentimento ruim que está guardado no teu coração, chamado ofensa, que está te bloqueando com aquelas pessoas, mas o maior bloqueio é diante de Deus. É o maior bloqueio, porque Isaías 59 diz, versículo 2, o que faz separação de vós e o vosso Deus é as vossas iniquidades e os vossos pecados. E esse sentimento no teu coração, ele te priva da graça de Deus. É um pecado muito sério. A falta de perdão, a falta de reconciliação, a falta de união, a falta de compaixão, isso é pecado. Porque a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tá aí essa mensagem ao teu coração. Busque do Senhor. Busque, leia os versículos, né? Que aqui foi tem muito mais, mas até aqui tá bom. Como em Efésios também diz, né? Só para tá encerrando. E vós renovais no espírito da vossa mente. E vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai
a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não dei lugar ao diabo. Olha aí, irmão. Efésios capítulo 4, versículo 23 até o 27. Irmão, irá, a Bíblia diz que Caim ele se irou, mas Deus olhando para Caim disse: o pecado está à porta. A ira, às vezes alguém vai falar mal, fazer algo ruim para nós, ou nos ofender de alguma forma, nós vamos se irar. Já pequei? Não. A Bíblia diz que quando Caim pecou, Deus falou para Caim: o pecado está à porta. A ira é uma porta de entrada para o pecado. Quando eu e você se ira, se nós não tomar cuidado, a gente vai pecar. Porque a ira faz a gente pecar. É uma força muito poderosa a ira. Pedro cortou a orelha de Malco quando se irou. Então, quando ele cortou a orelha, Jesus repreendeu. Então, a ira é um sentimento perverso. Se você não souber cuidar dele, se você não dominar ele, ele te domina e o pecado entra. É isso que Deus está falando. Ali em Gênesis 4, quando Deus fala para Caim: o pecado está à porta e cabe dominá-lo. Então, muitas pessoas vão deixar eu e você irado, deixar você ofendido. A Bíblia diz que Jesus, olhando quando ali pessoas estavam fazendo comércio no templo, Jesus ele se indignou, ele se irou ali, que fez um açoito com cordas e colocou, quebrou ali, virou mesa, só que ele dominou, ele não pecou. Ali ele se indignou pelas coisas erradas. Isso pode acontecer comigo e com você. Situações que eu e você vamos se irar. Vamos ficar indignados. Vamos até, ficar muito bravo. Mas nós temos que dominar para que nós não venhamos pecar. Para que a gente não deixe esse sentimento dominar a gente. E a única forma disso é o fruto do Espírito. É estar firme com Deus. Deixar o Espírito nos conduzir, para que a gente não venha cometer o pecado ou trazer algo, né, consequente do pecado para outra pessoa ou, né, para nós mesmos, né? Temos que tomar muito cuidado, que nós venhamos guardar essa palavra. Muitas vezes vai vir pessoas que vai nos ofender, mas aqui a palavra diz que não, ireis, mas não pequeis. Não deixa que o sol, né? Não deixa. Aqui, ó. Ok, irei-vos e não pequeis. No 26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tá vendo? Não deixa prolongar. Não deixa esse ódio, essa ira te dominar. Não deixa passar dias com esse sentimento no teu coração. Resolva o mais rápido possível. Resolva, não deixa o ódio te dominar, não deixa a ofensa te dominar, mas domina a ofensa. Paga o mal com bem, vence o mal com bem, faz o que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Por mais que é difícil, mas nada é impossível, seja firme, tira essa timidez espiritual do teu coração, seja valente, a ousadia do Espírito, vai lá e resolva, independente, vai lá e faz a tua parte, e você vai ser justificado por Deus. É isso que eu tenho aprendido e é isso que eu tenho agradecido ao Senhor por Ele ter me colocado essa palavra no meu coração, e eu procuro sempre colocar ela em prática. Se eu souber de alguém que está ofendido comigo, eu quero ir resolver o mais rápido possível, porque eu entendi que Satanás ele se aproveita disso. E eu vou fazer a minha parte. Se aquela pessoa realmente ela aceitar, eu vou estar junto com ela. Mas se ela não aceitar, eu vou continuar orando por ela. Eu não vou poder estar junto com ela porque ela não quer. Mas a minha parte eu fiz. E é o que você também tem que fazer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.